O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Podemos sentar? Meus caros irmãos e irmãs, todos nós somos inseridos dentro de um processo de vida onde nós navegamos dentro de um conceito de um oceano. E dentro desse oceano, um dia nós partimos para que nós pudéssemos começar a nossa grande viagem que nós chamamos de vida. Padre Antônio Vieira dizia que todos nós estamos na mesma nau que é a vida, o mesmo barco que é a vida, e somos movidos pelo mesmo vento que é o tempo. Guimarães Rosa falava que o que importa não é a chegada, não é a partida nem a chegada, mas o que interessa é a nossa travessia, ou a forma com que nós fazemos essa nossa travessia no transcorrer do tempo que Deus concede a todos nós. O que vale a pena não é o ponto de partida, e sim a caminhada, caminhando e semeando, e no fim terás o que colher. Cora Coralina, teremos o que colher no final da nossa jornada humana, mas a colheita que nós a faremos um dia, ou se a faremos, depende daquilo que nós semeamos no transcorrer de toda essa nossa jornada, de toda essa nossa odisseia. Sobre o nosso barco, muitas vezes, se abate momentos tranquilos, onde nós navegamos com a suavidade da vida. No nosso navegar, nós enfrentamos as tempestades. Muitas vezes elas advêm com medos, com inseguranças, com dificuldades. Muitas vezes sentimos que o nosso barco vai virar. Nós sentimos que alguma coisa nos sustenta e gradualmente vamos reconhecendo o que vai nos sustentando. Atravessamos as noites escuras da nossa vida, atravessamos os belos dias. Muitas vezes, no cansaço que vai nos dominando, nos sentimos no final do dia a brisa suave que nos envolve. E vamos encontrando embarcações e mais embarcações nesse nosso navegar da vida, né? Quantas são as embarcações que se cruzam conosco? E muitas vezes, ou quantas são as vezes, nós nos perdemos da bússola que dá sentido à vida, que é a palavra de Deus. Quantas vezes pedimos a direção desse nosso navegar e precisamos retornar
andar alguns quilômetros e termos ali a consciência de que o casco do nosso navio sofreu algumas vezes danos e são necessários ali consertá-los para que possamos voltar ao direcionamento correto da vida. E assim nós vamos compondo a nossa história, compondo o sentido da vida. São Tiago escreve no capítulo 3 da carta dele: tomem como exemplo um navio. Embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Nós temos as nossas vontades, mas o vento da vida, o vento que nos sopra, que vai nos movendo, é esse vento que quer nos dar sempre o bom direcionamento. E tudo aquilo que seja o bom direcionamento da vida faz parte do que nós compomos enquanto história. Histórias que nós conhecemos, histórias que nós vivemos, história que nós vamos compondo, histórias que vão nos transmitindo exemplos onde, quando nós a olhamos na profundidade, nós vamos tendo uma percepção real do que é importante para cada um de nós, porque o mais importante de todas as obras é o próprio exemplo da vida. E a história vai ser simples quando ela for entendida, e o homem vai ser humilde quando ele entender a história. Entender a história é sermos ou deixarmos com que essa história possa nos conceder o que nós chamamos de maturidade. A maturidade é ter a compreensão da vida, a própria experiência que a vida vai nos dando, o próprio sentido que a vida vai nos mostrando, o que é importante, o que é realmente edificante a cada um de nós, o que tem importância e o que não tem importância, o que nós construímos e o que nós desconstruímos e o que nós vamos deixar efetivamente como exemplo da nossa vida e aquilo que nós podemos viver. Se no final da vida nós colheremos tudo aquilo que nós fomos capazes de viver, se hoje nós tivéssemos que fazer um resumo da nossa história, o que nós escrevemos? O que nós somos capazes de tirar da história dos outros, daquilo que nós vivemos e nos circunda, e o que nós somos capazes de edificar? A história é êmula do tempo, ela é repositória dos fatos, ela é testemunha do passado, é exemplo do presente e advertência para o futuro. Cervantes assim nos dizia. É necessário olharmos o passado com gratidão, mas o passado também como um exemplo. Um passado de alguém que o olha como alguma coisa que pode acrescentá-lo, alguma coisa que pode dar sentido a ele, a vida, que o leva a uma maturidade perfeita da vida. Gabriel Garcia Marques dizia: quando a maturidade nos chega, ela não nos serve para mais nada, né? Mas a maturidade nos serve. A maturidade nos faz olhar a vida de uma forma diferente. A maturidade nos faz a ter uma perspectiva de forma diferente. Quando nós olhamos hoje a Assunção de Nossa Senhora, nós olhamos a história de uma mulher simples, de uma pequena cidade chamada Nazaré. Uma mulher que foi escolhida por Deus. Foi escolhida por Deus porque assim Deus o quis. Deus quis que aquela simples mulher, aquela mulher temente a Deus, pudesse se tornar a grandiosidade da mulher que Maria se torna para todos os homens. Primeiro, no sentido da humildade: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Maria não olhou a sua vontade, a sua vida, os seus desejos, mas faça a sua vontade. Fazer aquilo que Deus quer em cada um de nós é nos colocarmos efetivamente como instrumento de Deus, instrumento da bondade, instrumento da caridade, instrumento da graça de Deus. Deixar com que a sua nau seja efetivamente impelida em cada momento da vida pelo vento que são os desejos de Deus para cada um de nós. Não mais buscarmos a nós, mas buscarmos a Deus em todos os momentos da nossa vida. Deixarmos com que Deus seja em nós, com que Deus seja edificado através de cada um de nós. Maria nos mostra, pelo seu exemplo de vida, o que é temer a Deus, seja em todos os momentos da nossa caminhada. Quanto a ti, uma espada traspassará a sua alma. Qual é a dor que virá? Qual é o sentido que virá e fará muitas vezes com que eu possa deixar com que o medo tome conta de mim
ou deixar com que a certeza de Deus, a esperança em Deus, a confiança em Deus possa, na minha vida, se tornar a fortaleza do meu caminhar. Na cruz, debaixo da cruz, diante do sofrimento e humilhação do seu Filho, Maria nos mostra que nada pode abalar a nossa fé, seja quais forem os momentos da nossa vida, sejam os momentos de dor, os momentos de sofrimento, os nossos momentos de uma doença, qual seja o momento da vida. Nos colocarmos sempre debaixo da cruz, Maria nos mostra que ali nós mostramos o quanto nós confiamos em Deus, o quanto nele nós depositamos toda a nossa esperança. A Virgem Maria nos educa no realismo e na fortaleza diante dos obstáculos, que são inerentes à nossa própria vida. Sucede a todos nós que ela mesma padeceu ao participar dos sofrimentos de seu Filho. Ela nos mostra que ali nós encontramos a segurança não humana, porque ela nos falha. A fragilidade faz parte do nosso ser, os medos fazem parte do nosso ser, mas ali nós nos encontramos com Deus, que é a fortaleza da nossa vida, o guia de todos os momentos. Confiar em Deus. Ela guardava tudo em seu coração. Maria guardou tudo em seu coração na confiança plena em Deus, né? Nessa graça que ela tinha certeza que no momento certo a ação de Deus se realizaria, porque quando nós fazemos uma opção de vida, nós transformamos a nossa essência e nós mudamos aquilo que nós éramos antes, para que nós nos tornamos novos no depois. Aderir a Deus, a palavra de Deus, a graça de Deus, é deixarmos com que a nossa própria essência possa ser transformada. E Maria que nos mostra que ser de Deus é deixarmos com que Deus possa ser em nós. São Germano escreve: vós, como está escrito, aparecestes em beleza, o vosso corpo virginal é totalmente santo, totalmente casto, totalmente domicílio de Deus, de forma que até por este motivo foi isento de desfazer-se em pó. Foi sim transformado enquanto era humano, para viver a vida altíssima da incorruptibilidade, mas agora está vivo, gloriosíssimo, incólume e participante da vida perfeita. Maria nos mostra que nós devemos deixar com que a transformação do que é humano seja transformado naquilo que é dos céus, seja transformado na graça de Deus, na presença do Senhor. São Francisco de Sales: que filho haveria que, se pudesse, não ressuscitaria sua mãe e a levasse para o céu? Assim Jesus hoje eleva sua mãe aos céus, aquela que foi coroada por uma vida, aquela que recebeu o prêmio por uma vida toda, uma vida dedicada a Deus, uma vida dedicada aos seus irmãos. Maria partiu para a região montanhosa da Judéia para servir a Isabel, para estar com Isabel. Maria sempre parte a cada um de nós a nossa região montanhosa para estar conosco, para caminhar conosco, para ser conosco em todos os dias da nossa vida. Maria, quando nós suplicamos a ela, é aquela que dos céus vela por todos nós, é aquela que intercede por todos nós em todos os momentos da nossa vida. É pensar no que fazemos com fé, fazemos o que devemos fazer com amor, e no esforço de cada dia nós sermos sempre melhor. Assim nos mostra Maria, pois bondade também se aprende, bondade se age. Nós podemos ter os nossos sonhos na vida, que fazem parte daquilo que nós queremos, e as ações determinam o que nós vamos nos tornando. Se São Paulo diz: combati o bom combate, sou merecedor da coroa da vitória, Maria mais do que merecedora da coroa da vitória, agraciada por Deus, por ter sido elevada aos céus, de corpo e alma. Maria nos ensina que viver em Deus, nós recebemos de Deus o prêmio da bondade, o prêmio da caridade, o prêmio da fraternidade. A nossa nau caminha em direção à finalização do nosso tempo. No entardecer da nossa vida, nós veremos à margem da finalização do nosso navegar o que cada um de nós pode receber.
O que espera a todos nós é a beleza da eternidade. A eternidade que é conquistada no dia a dia, vencendo os obstáculos, as tempestades, os sofrimentos, as doenças, olhando a vida com a beleza com que a vida pode nos proporcionar, não reclamando, não olhando a vida como um fardo pesado, mas de um Deus que nos diz: tomai de mim o meu jugo, que é suave e leve. Apesar das dificuldades, apesar muitas vezes das tempestades da vida, e olharmos a vida com toda a graça que Deus vai proporcionando a todos nós. Quando nós deixamos com que a bússola do nosso ser seja Deus, certamente o finalizar do navegar da nossa vida será nos braços de Deus. Assim como Maria hoje, assunta aos céus como o prêmio de uma vida, que cada um de nós, no transcorrer da nossa jornada, possamos um dia receber do Senhor, na margem da finalização do nosso navegar, o prêmio que cada um de nós teremos direito por viver a vida em Deus, por Deus e através de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.